Olá pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como eu utilizo as médias móveis no meu operacional, tá? Eu vou mostrar um exemplo de um cálculo para determinar uma média móvel e eu vou mostrar o significado de cada média dentro do meu operacional, beleza? Então, primeiramente, eu quero comentar como é definida uma média móvel aritmética, tá? Eu vou pegar uma ação e vou fazer o exemplo para determinar uma média móvel de 9 períodos aritmética. Beleza? Vamos acompanhar aqui. Então aqui eu peguei uma ação, a Vale 3, tá? Eu estou no gráfico diário, tá? Mas esse cálculo pode ser em qualquer time frame. E nesse exemplo eu vou calcular a média móvel aritmética de 9 períodos, tá? A média móvel de 9 períodos ela está em verde aqui, tá? Então o que eu tenho de parâmetros? Média móvel 9 períodos, tipo aritmética, deslocamento zero, tá? Aí eu tenho a cor dela que está em verde aqui, e os valores aqui eu tenho o cálculo que eu utilizo é baseado no fechamento. Então como que funciona? Essa média de 9, eu vou pegar os 9 últimos períodos, tá? No time frame que eu tô, então no caso são 9 dias, e eu pego o valor do fechamento, somo os 9 períodos e divido por 9, tá? Com isso eu vou chegar no valor da média móvel de 9 períodos, que é 110,70. Beleza? Então vamos fazer esse exemplo aqui. Então o que eu tenho aqui no... Eu tenho o fechamento aqui 110,06. Tá? Eu vou colocar os 9 períodos aqui. 109,01. 109,70, 109,08, 112,52, 112,64, 108,93, 108,76 e 115,57. Tá, o que eu vou fazer? Eu vou somar todos esses valores, tá? Então aqui eu vou fazer a soma deles, tá? O total dessa soma aqui, 996,27. Eu vou pegar esse valor e dividir pelos períodos ali da média, tá? 9 períodos. São 9 valores, divide por 9 períodos e vai ter o valor da média móvel de 9 períodos, 110,70. Beleza? Então, se você quiser fazer o cálculo para uma média móvel de 20 períodos, aritmética, o processo é o mesmo. Por exemplo, aqui eu vou pegar os últimos 20 períodos e dividir por 20. Média de 50, os últimos 50 períodos e dividir por 50. Beleza? É assim que descobre o valor da média móvel. Beleza, pessoal? Então, depois de descobrir o método de cálculo de uma média móvel, tá? Eu vou mostrar para vocês agora o que significa cada média móvel que eu utilizo, tá? E quais são as médias que eu utilizo, tá? Então aqui eu tenho um exemplo de um gráfico do índice futuro de 5 minutos. Tenho a média móvel de 9 períodos em verde, média móvel de 20 períodos em laranja, a média móvel de 50 períodos aritmética em marrom e a média móvel de 200 períodos em preto aqui. Tá? Então, uma informação bem importante sobre as médias. Tá? As médias são um indicador de tendência. Então, eu olho para elas aqui e eu vejo qual que seria a tendência do mercado. Porém, elas também servem como suporte e resistência dinâmicos. Por que são dinâmicos? Porque eles variam ao longo do tempo. Tá? Não é uma reta aqui que ela tem os seus valores pré-definidos. Não, a média móvel, ela, como o nome já diz, ela é móvel. Tá? Então ele é utilizado como suporte ou resistência para os preços. Então nesse caso dá para ver que o preço veio, bate nas médias, volta. Bate nas médias e vai para cima. Bate nas médias e sobe. Bate nas médias e sobe. Então ele também é utilizado como suporte e resistência. Então
eu vou explicar agora o significado de cada média móvel dentro do meu operacional. Então, o que, que eu tenho? Em verde, eu tenho a média móvel de 9 períodos. Eu utilizo ela para detectar uma super trend ou conduzir uma operação. Tá? O que, que significa super trend? Quando o preço está trabalhando acima da média de 9, ela está em uma super trend. Tá? Aqui nesse caso, ele andou numa super trend com um período curto aqui, tá? Mas foi uma super trend aqui. Depois ela testou a média de 20 e subiu novamente, tá? Outro significado para ela é para conduzir uma operação. Por exemplo, eu faço uma entrada na violação desse topo, eu vou conduzir o trade após o preço romper a média de 9 e eu coloco a minha saída abaixo do candle que rompeu. Então, por exemplo, aqui eu teria, vamos dar um exemplo aqui, se fosse uma entrada na violação desse topo, tá? Eu faria uma entrada aqui e sairia somente após o preço romper a média de 9 e eu coloco o stop abaixo do candle que rompeu. Então eu sairia nesse ponto aqui. Então essa seria uma utilização da média de 9 para conduzir uma operação. Isso também pode servir para a média de 20 também. A média de 20, ela é uma média muito importante no meu trade system. É basicamente ela que determina quando eu vou comprar, quando eu vou vender. Então, ela é utilizada como filtro para entrada de uma operação. Eu compro somente quando o preço está acima da média e vendo quando o preço está abaixo da média, tá? Porém, ela tem que estar com uma inclinação adequada para eu fazer a operação. Por exemplo, nesta entrada que eu dei como exemplo aqui, o preço estava acima da média, ele trabalhou acima da média. Então, seria uma entrada correta essa comprinha aqui acima do topo do candle 31. Então, a média de 20 basicamente determina a tendência no meu gráfico de 5 minutos e é por ela que eu vou filtrar as minhas entradas. A média de 50, tá? Ela é muito utilizada em livros aí, se você for ver o livro do Flávio Lemos, outros traders aí que operam, grandes players, instituições, eles utilizam essa média de 50 períodos. Então eu coloco no gráfico aí também para fazer um filtro das minhas entradas. Eu analiso se o preço está acima das médias, eu dou uma olhada na média de 50, se ela está muito próxima do preço, às vezes eu evito fazer entradas. Então eu sempre filtro as minhas entradas baseado na média de 20 e 50. Eu sempre dou uma olhada aí para fazer essas minhas operações. Então essa média de 50 aí ela é bem respeitada, como dá para ver aqui. Ela testou uma vez, não conseguiu romper, depois testou uma outra vez aí e voltou também. Então ela é uma média bem respeitada aí quando a gente opera no gráfico de 5 minutos. Uma outra média muito importante é a média de 200 períodos. Tá? Essa média, basicamente, eu utilizo para enxergar a tendência no gráfico de 60 minutos. Então, ela é uma média que equivale a uma média de 20 períodos no gráfico de 60 minutos. Então, como eu havia comentado, a média de 20 é ela que determina a tendência no meu gráfico de 5 minutos. Então, essa mesma média de 20 ela determina a tendência no gráfico de 60 minutos. Então, quanto maior o time frame, maior confiabilidade na tendência. Então, por exemplo, nessa entrada aqui, eu teria o gráfico de 5 minutos subindo com a média de 20 e a média de 200 também está apontando para cima. Então, quer dizer que no gráfico de 60 minutos, a média de 20 também está subindo. Então, temos uma tendência no gráfico de 5 e no gráfico de 60 minutos. Então, é mais um quesito para eu confiar nessa operação. Então, pessoal, esse foi o vídeo aí de como eu utilizo as médias móveis no meu operacional. Tá? Se você gostou do vídeo aí, dê um like, compartilhe com os amigos, tá? E qualquer dúvida aí eu fico à disposição. É só mandar aí nos comentários aí ou me seguir lá no Instagram lá que eu posso responder também no direct. Valeu? Abraço!